perguntar uma coisa que você uma vez tirou onda comigo e agora você vai ter que responder sobre isso. Eu já sei o que você vai falar. Ai, que salvação. Tô lá um dia conversando com o Flávio. Flávio, por que você não tem seu jato? Aí ele me descascou. Boa. Jato isso, jato aquilo. Aí eu falei, mas esse relógio no seu braço? Ele falou assim que gasta muito dinheiro. Aí eu falei, mas esse relógio seu aí também é uma escolha sua. Bati a boca com ele. Ele foi um cara que eu assisti um vídeo dele, eu acho que a Bárbara tem razão. Acho que você pode. Isso eu só acho, tá? Sua vida vá cuidar dela e você faz o que você acha. Você já tá fazendo bem, inclusive. Cenas como aquela me marcou muito. Uhum. Aquela cena, você indo por um jato e escreveu assim, ó, eu gravei a tela. Se as decisões que você tomar der certo, todo mundo ganha. E o contrário também é verdadeiro. Aí ele e a família indo por um jato. Uhum. Eu vi aquele vídeo, eu gravei e falei antes de conhecer ele. Respirei e falei assim, eu vou viver exatamente isso. Eu não aceito viver menos que esse cara tá fazendo aqui e falando. Eu não sabia que ele, por questões de lógica financeira, é melhor ser investido do que comprar um jato mesmo, eu entendo. É melhor fretar. É melhor fretar. Só que aí, ele comprou um jato agora e gastou uma pá de dinheiro e eu fiquei assistindo aquela cena. Uhum. Eu queria saber como é que foi seu destravar. Muito interessante falar sobre isso. Olha só, eu não ando de aviação comercial dentro do Brasil, nos Estados Unidos e da Europa. Aliás, na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa desde 2010, 2011. Eu tenho alguns marcos na minha vida. Eu lembro que foi em 1990, eu fui num churrasco na casa de um tio e a Luciana foi encontrar comigo em Copacabana. A gente namorava e a gente foi nesse churrasco. Então a gente saiu de lá 11 horas da manhã para esse churrasco. E aí fomos para a Avenida Atlântica esperar um ônibus. A Avenida Atlântica é aquela rua da praia em Copacabana. Pegar um ônibus. E a gente esperou meia hora, 40 minutos, uma hora e aquele ônibus não chegava. 1h30 a gente esperando, já com fome. E aí decidimos pivotar a ideia. Peguei um ônibus para Barra da Tijuca. Pegamos lá um ônibus para Alvorada, levou mais uma hora, chegamos lá 2h30 da tarde na Alvorada. Era um domingo lotado de gente, porque é domingo, dia de praia na Barra da Tijuca, na Alvorada. Ali estava lotado, eu fiquei mais uns 40 minutos esperando o ônibus. A gente entrou no ônibus, sentei no ônibus. Tinha uma turminha bacana ali da Cidade de Deus que ficou meio que implicando comigo ali. Eu fiquei ali quieto, porque se eu encrespasse alguma coisa, eu apanhava ali dentro do ônibus. Então foi bastante desgastante. Bom, conclusão, para subindo ali uma ladeira e chegamos lá na casa do cara. Era 4h30 da tarde, tinha uns pedaços secos de carne. E aquele dia eu falei, nunca mais na minha vida eu entro no ônibus. Nesse dia, nunca mais na minha vida eu vou entrar num ônibus. Esse dia eu voltei para casa de carona com esse meu tio. No dia seguinte eu comprei um carro pendurado, um Passat. Comprei um Passat 86, não era álcool não, era gasolina, era um Passat Responsa, um Passat Pointer. É um negócio bacana na época. Os mais velhos vão lembrar aí, né? E cara, pendurado, não tinha dinheiro. Tinha outro problema, não sabia dirigir. Também não sabia dirigir. E aí fui aprender a dirigir. Eu só falei o seguinte, eu não ando mais de ônibus. Até eu aprender a dirigir aquele carro, eu só andei de táxi. Eu não andei mais de ônibus, nunca mais na minha vida eu andei de ônibus. Um dia em 2010 eu falei, não entro mais num avião comercial. Não entro mais. Então, a partir daquele dia, só fazia voo comercial em voos intercontinentais. Estados Unidos, Brasil, Europa, não é? Ou seja, eu tenho aí quase 14 anos de aviação executiva. A partir de 2015 foi quando eu comecei a pensar em comprar avião. E aí eu fiz conta, eu sou um cara muito lógico. E fiz a conta que eu continuar fretando todas as vezes que eu queria, era muito mais em conta do que eu comprar. Porque quando você compra, você tem um custo de capital. Ou seja, você vai comprar um avião, 15 milhões de dólares. Você deixa de ganhar 10% ao ano desses 15 milhões de dólares. 1,5 milhão de dólares é só o custo de capital. Fora o custo fixo, fora o custo variável, fora a depreciação.
Porque as pessoas costumam calcular apenas o quê? O custo operacional. Eu sou bom de matemática, eu calculo também o custo de capital. Só tem uma coisa do avião, que ele é bem comprado, ele vai valorizar sempre, principalmente no Brasil, né? Ele não para de valorizar. Por causa aqui da pandemia, né? A pandemia foi um ponto fora da curva. Não é? A pandemia foi um ponto fora... Mas antes dele, toda a aviação, eu não voo há mais tempo que você, mas virei aviador nisso, eu não vi uma curva de 2008 para cá, avião desvalorizando. Talvez uma compra mal feita. Uma compra bem feita, só assim, ó, só valorização. Claro que tem a depreciação do motor e tudo. Você tem overhaul, você tem todo o custo. Já fiz 2 vezes, nem tem medo, eu já entendi o jogo. O custo você faz, exatamente. E eu nunca comprei, entendeu, Pablo? Nunca comprei. Então eu vou fretar, vou sempre fretar, sempre fretei. E aí o que eu me convencia para fretar? Cara, eu andei em Global, andei em 7X da Falcon, Falcon 900, Falcon 2000, Gulfstream, enfim. Eu cada hora vou voar no avião que eu quiser, eu contrato e ponto. Não compensa. O que mudou? Essa do pergunta. O que mudou? O que mudou é o seguinte, meu caro amigo. É um tema perigoso de falar. As pessoas precisam tomar cuidado para ouvir isso aqui. Essa fala talvez trava um pouco de pessoas. É possível. E vai destravar outras Vai destravar pessoas. Quem precisa destravar. Isso. O ponto aqui é o seguinte, tá? Tem uma fase na tua vida que você tem que fazer conta. Você vai fazer conta. Tem uma fase na sua vida que você precisa, por exemplo, numa determinada fase da vida, é melhor o cara alugar um apartamento do que ele comprar. Porque ele imobilizar dinheiro, aquele dinheiro pode ser muito mais aplicado num negócio e ele multiplicar muito mais do que ele preso dentro do avião. De um apartamento. Tá? Então tem uma fase na sua vida que é assim, que você precisa fazer um cálculo para ver qual é a atitude que tu vai ter para que você gere mais riqueza e esse acúmulo de riqueza. Só que tem um ponto. Esse acúmulo de riqueza é para quê? Para que serve esse acúmulo de riqueza? Para que é? Acúmulo de riqueza é para quê? Número 1, para você beneficiar a sua família. Você trabalha pelo teu filho, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sua família. Então, você tem que equacionar o que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero deixar o suficiente para ele ter uma vida boa, mas que ele precise trabalhar. Que ele não fique um parasita de herança. Então, eu vou ter um planejamento sucessório. Então, parte da riqueza que tu constrói é para um planejamento sucessório. Outra parte da riqueza que você constrói é para você investir, doar e apoiar causas que você acredita. Eu estou falando o meu método, tá? Não sou dono da verdade. Então, eu pretendo investir, doar, gastar minha riqueza com causas que eu acredito. Podem ser causas sociais, podem ser causas espirituais, podem ser causas de qualquer natureza que faça parte daquilo que você acredita. Então, um segundo pedaço da riqueza que eu construo é para apoiar aquilo que eu acredito, para a humanidade, para legado que eu quero. E uma terceira parte é para eu desfrutar. Uma terceira parte é para eu desfrutar. Então, se eu no meu planejamento sucessório, eu tenho 52 anos, pretendo viver algum tempo ainda na vida. Se eu já tenho equacionado o meu planejamento sucessório para a minha família e já tenho equacionado o que eu estou disposto a investir e doar para causas que eu acredito, todo o restante dessa riqueza que eu construí e continuo construindo, eu ainda não consegui, eu não quero parecer arrogante, mas eu vou continuar a minha construção aqui, né? Eu ainda não consegui gastar mais do que eu produzo de dinheiro todos os anos. Eu ainda produzo muito mais do que gasto, mesmo com tudo que eu gasto. Mas ainda assim, se eu já fiz o meu planejamento sucessório, se eu já fiz o meu planejamento para apoiar ou doar dinheiro para as causas que eu acredito, 100% desse outro dinheiro, se sobrar no dia que eu morrer, é fracasso. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse dinheiro tem que ser zero. Eu tenho que terminar a vida com 0. Porque se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento... É forte, né? Se eu já fiz um planejamento sucessório, se eu já fiz um planejamento de doação para as causas que eu acredito, qualquer dinheiro que sobre na minha conta no dia da minha morte é fracasso. É desfrute que eu não tive. Nesse ponto, o que significa dizer...
A partir de uma fase da vida, e tomem cuidado para entender isso que eu estou falando, porque muito provavelmente você não está nessa fase, eu já estou. A partir de uma determinada fase da vida, a meta é terminar com 0. Então isso significa o seguinte: eu preciso transformar toda a riqueza que eu crio em alguma coisa que eu vou desfrutar. Então a partir desse ponto, o cálculo para mim agora não importa. Então eu comprei um avião, mesmo sabendo que se o dinheiro tivesse aplicado e eu estivesse fretando, seria mais barato, porque eu quero me dar ao luxo de ter a exclusividade que eu quero ter a disponibilidade na hora que eu quiser ter, a máquina que eu quiser ter, da maneira que eu quiser ter, custe o que custar. Então eu entrei numa fase de um tempo para cá, obrigado. Eu entrei numa fase de um tempo para cá, eu andei adquirindo várias coisas recentemente que tem a finalidade, que é uma das finalidades que eu tenho na minha vida, que é desfrutar a minha vida ao lado das pessoas que eu amo. Então, agora, essa conta, que sempre foi muito importante para mim numa fase anterior, nessa fase agora, ela não é mais importante. Doeu, mas saiu. Doeu, mas saiu. Eu queria a resposta assim, uns 5 minutos para dar a resposta. Sabe por quê? Porque doeu nele. Ele já tinha o dinheiro. E é por isso que eu estava enchendo o saco aqui. Ele já tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Ele demorou a construir isso aí. Ele já tinha o dinheiro para fazer. Não, mas são fases, cara. Eu sei que é fase. É a fase que você dá o braço a torcer. Não, mas não é dar o braço a torcer. Não, cara, eu sei, por incrível que pareça, cara, quando você tem muita... Sabe aquele cara que junta dinheiro, junta? É importante o cara estar focado no acúmulo, entendeu? A transição do cara que junta para o cara pensar assim, agora o meu objetivo é torrar isso aqui, nossa, a transição é uma mudança muito radical, entendeu? Eu estava lá em Dallas. Tem um livro assim, Morra com Zero. Isso aí está influenciando muita gente. Eu só tenho um cuidado com isso aí, eu acho massa a história do Morra com Zero. Eu só tenho um cuidado que eu quero dar para todo mundo não entrar por um caminho achando que esse caminho é diversão. Tem um viés, às vezes, comunista de não querer deixar nada para filho, não deixar legado e resolver com isso, ou então doar toda a sua fortuna. Eu tenho pensado diferente, tá? Só mais você ter uma causa que é automatizada e que faz gente prosperar. Eu sou mais você desfrutar a vida desde o começo, mesmo passando dificuldade. Porque depois, tendo muito dinheiro, você vai arrepender de cada coisa que você não fez. Tem um restaurante que eu tive covardia de levar a Carol, e no dia que eu prosperei, falei, vou levar, o restaurante tinha fechado, quebrado. Sabe, só se eu ir lá e montar o mesmo restaurante para dar o prazer para ela. Um dia ela falou, ontem eu entrei de sócio no loteamento do lugar, onde ela queria ficar hospedada. Eu nunca tive coragem de ir lá. E tinha o dinheiro, mas não tinha a crença. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem os códigos para prosperar, não arrega para nada não. Agora, não seja um aventureiro sem os códigos para sair numa aventura querendo quebrar você tudo. Vai quebrar. Isso aí não é isso que eu estou falando. Esse é o perigo quando a gente fala sobre esse assunto. Né? Eu vi que você tomou esse cuidado. Eu tomo muito esse cuidado porque, por exemplo, Pablo, eu lembro que eu abri minha empresa com um cheque especial de 12%, eu tinha 23 anos. E você não recomenda para ninguém. Eu não recomendo para ninguém, mas faria de novo. Pois é, mas se você recomenda isso, a pessoa surta, porque ela vai dar errado. Tem gente que surta, a gente precisa ter responsabilidade, mas foi o que eu fiz, é a minha história. Por exemplo, eu abri a segunda filial no cheque especial em São Paulo. E depois que eu abri a segunda filial no cheque especial, eu comprei um apartamento do cheque especial também. Aí viciou. E aí o que acontece? Não, aí depois eu, paguei geral. Eu me garantia. Vai fazer isso sem se garantir. Vai fazer isso sem vender. Eu gerava receita. Eu para contar esse tipo de situação, eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o cara ouve a gente falando aqui, já sei, cheque especial. Aí se ferra. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter a ferramenta. Eu fui um cara que cresci muito rápido, com 23, 24, 25, muito rápido. Entendeu? Mas eu tinha a ferramenta. Eu tinha uma máquina de geração de receita, de venda. Sempre foi a minha fortaleza, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Agora, sempre fui também muito matemático, né? Não faça uma dívida que essa dívida não se paga automaticamente ou não te obriga a trabalhar a ponto da energia que você está gerando com essa obrigação pagar essa conta automaticamente. Ou é você produzindo, uma tecnologia produzindo, ou um grupo de pessoas produzindo. Nunca faça isso. Mas o recado que eu dou
sendo alguém que aprendeu muito com o cara que está sentado aqui do lado, é que às vezes não precisa demorar tanto assim. Porque meu filho quer que eu compre um carro. Sabe qual conta que eu falo para ele? Ele quer uma Bugatti Chiron. Eu falo para ele, esse dinheiro no banco, por ano, é milhões. Então não faz sentido. Aí ele falou assim, mas tudo que você fala que você vai fazer, você faz. É só você querer fazer. O dinheiro é o de menos. E na cabeça dele, ele é treinado a pensar assim. Só que eu penso, o que eu vou ganhar de idade com isso? O que eu vou mostrar para o mundo? Eu vou ficar parecendo um jogador de futebol? Daqui uns dias vocês vão ver, vou lá e compro e vai dar tudo certo. Só que essa tem que ter uma lógica. Eu acho tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Eu acredito que esse negócio de você viajar muito, acho que você equacionou isso. Equacionei. Porque você fez 27 viagens assim, mais outras que você vai fazendo e tudo. Por que é interessante ouvir isso? A minha decisão não pego mais filho em Guarulhos. Acabou. Você sabe o que me fez comprar meu jato? Foi um dia estar com a minha família e os meus filhos pequenos em Guarulhos. E aí eles falaram, senhor, nós erramos aqui sua passagem, agora você vai decolar lá de Congonhas. E como é que é? Eu vou entrar no avião aqui, você vai transferir para lá? Não, você vai de táxi. Aí eu fui, aí vocês falam, cara, vocês são frescos, o problema dele foi ônibus, o seu é táxi. É o dia da revolta. É o dia que você fala assim, ó, daqui para frente eu não vou fazer isso mais.